Olá, meu nome é Fabiana e hoje estamos reunidos aqui para a apresentação do nosso TG, Trabalho de Graduação, do curso Gestão Empresarial, realizado na modalidade EAD da FATEC ou Carapicuíba. O nosso trabalho tem como tema o papel do SEBRAE para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas da cidade de Carapicuíba, delimitado para comércio. O nosso professor orientador foi o professor Antônio Geru. Os integrantes do grupo são Fabiana, Tabata, Everton, Valesca e Daiane. A gente agradece desde já a Presente Banca pela avaliação do nosso trabalho. A agenda da apresentação está estruturada da seguinte maneira: objetivos e justificativa do trabalho, micro e pequena empresa, a importância da micro e pequena empresa, Serviço Nacional Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, as ferramentas de apoio ao empresário oferecidas pelo SEBRAE, as micros e pequenas empresas em Carapicuíba, pesquisa de campo e considerações finais. O objetivo desse trabalho é auxiliar os empreendedores da cidade de Carapicuíba a conhecer a metodologia e as ferramentas que o SEBRAE oferece, como forma de auxiliar esses empreendedores a sustentar os seus negócios. Assim, analisamos o papel do SEBRAE a fim de identificar a importância de suas ferramentas para o crescimento das empresas de Carapicuíba. Com a crise econômica e o desemprego em alta no país, muitas pessoas precisam abrir micro e pequenas empresas para garantir seu sustento. Outras buscam como realização pessoal ter seu próprio negócio. Devido à carência de um planejamento adequado e à falta de estruturação do negócio, o empreendedor muitas vezes tende a ter problemas em promover o crescimento de sua empresa. Outros até mesmo têm dificuldade de sobreviver no mercado. Então é nesse cenário que o SEBRAE tem um papel de importância, já que muitos empresários não têm experiência e principalmente conhecimento necessário para gerir o negócio, e com o passar do tempo acabam sendo forçados a fechar os empreendimentos. Micro e pequenas empresas. O artigo 146 da Constituição fala sobre micro e pequenas empresas. Para reger o assunto, foi necessário criar uma lei geral. Em 14 de dezembro de 2006, foi promulgada a Lei Complementar 123. Para chegar até seu texto final, foram necessárias 4 rodadas de alterações com a participação da sociedade civil, entidades empresariais e dos poderes legislativo e executivo. Podemos citar 7 objetivos da Lei Geral: geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social, redução da informalidade, fortalecimento da economia, redução da carga tributária e a simplificação do processo de cálculo e recolhimento dos impostos. O artigo 3º da Lei Complementar nos traz a definição de micro e pequena empresa. Considera a microempresa aquela que possui a receita bruta igual ou inferior a 360 mil. E como empresa de pequeno porte, aquela que alçou receita bruta entre 360 mil e 4 milhões e 800 mil. Vale ressaltar que se uma microempresa ultrapassar no ano corrente o valor estipulado pela lei, no ano seguinte passará automaticamente a ser considerada como pequena empresa. De acordo com a lei complementar, podemos citar 6 vantagens de estar regulamentado como micro e pequena empresa. Primeiro, quanto à sua tributação exclusiva, ela pode ser enquadrada no Simples Nacional. Depois, com uma contratação em licitações, que ela recebe preferência. Terceiro, as exigências trabalhistas, que não há obrigatoriedade de alguns itens. Quarto, na prestação de contas, há uma simplificação e é sem burocracia. Quinto, o acesso ao mercado, ao crédito e à justiça, que é um pouco mais facilitado. E por fim, o sexto é o estímulo à inovação e à exportação. As micro e pequenas empresas são de extrema importância para a economia nacional. No Brasil, elas conceberam 27% do PIB nos últimos 10 anos. Em 2015, geraram 52% dos empregos com carteira assinada e chegam a 8,9 milhões de empresas. Ter um negócio próprio é o sonho de 34,5% dos brasileiros com idade entre 18 e 64 anos.
4 em cada 10 brasileiros já são donos de uma empresa. Desse modo, a instituição orienta os empresários para que as micro e pequenas empresas possam sobreviver, desenvolver e crescer nessa economia tão competitiva. Após explanarmos sobre o que é micro e pequena empresa, sua regulamentação, legislação e falarmos sobre sua influência na economia brasileira, vamos falar sobre o que é o SEBRAE, como funciona a sua missão. O SEBRAE, como conhecemos hoje com a letra S, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, surgiu em outubro de 1972. Anteriormente ele era SEBRAE com a letra C, Centro Brasileiro. A partir de outubro de 72, ele passou a ser uma empresa sem fins lucrativos, desvinculada da administração pública. A função do SEBRAE é auxiliar os microempreendedores, visando o desenvolvimento sustentável e auxiliando a sua competitividade. O SEBRAE está localizado em todos os estados brasileiros, tendo a sua sede nacional no Distrito Federal em Brasília. Apesar de ter uma unidade central nacional, cada unidade tem autonomia para atuar de acordo com a região na qual está inserido. O SEBRAE ele atende tanto aos microempreendedores que estão iniciando sua atividade, como os empreendedores já formados. Ele oferece cursos de capacitação, workshops e auxilia com várias ferramentas que serão um pouco mais à frente discriminadas. O SEBRAE ele está localizado em todos os estados brasileiros, inclusive no Distrito Federal em Brasília, onde é a sede nacional. Porém, cada unidade tem autonomia para atuar de acordo com a região na qual está inserida. Apesar do SEBRAE ser desde 1972, desde a década de 60, já é uma preocupação em auxiliar e orientar as micro e pequenas empresas, pois havia uma grande inadimplência por parte delas, e após alguns levantamentos e estudos, foi verificado que a inadimplência era decorrente da má gestão. Por isso, o governo foi criando várias instituições e mecanismos que pudessem auxiliá-los. Uma curiosidade observada pelo grupo no decorrer do trabalho é que o SEBRAE de São Paulo, em parceria com o CONARE, Comitê para Refugiados, formou a primeira turma em 2016, exclusivamente por refugiados legalmente residentes no país. O SEBRAE entende que administrar um negócio é um grande desafio. Exige tempo, conhecimento e habilidade. Pensando em otimizar o dia a dia do empreendedor, o SEBRAE fornece ferramentas como planilhas de vendas, planejamento de pessoas, de finanças, dentre outros. O SEBRAE destaca 6 ferramentas que auxiliam o empreendedor a ter sucesso. São elas: missão, visão e valores, análise 360 graus, análise de SWOT, as 5 forças de Potter, matriz BCG e definição das metas. O diferencial do SEBRAE é que todas as ferramentas por ele disponibilizadas são gratuitas. Carapicuíba está situada na zona oeste de São Paulo. A sua história é fortemente marcada pela presença de índios e de religiosos, já que foi uma das 12 aldeias fundadas pelo padre José de Anchieta em 1580. Carapicuíba já fez parte do município de Cotia e de Barueri, e a sua emancipação ocorreu na década de 60. Vale ressaltar que a cidade pouco se desenvolveu até a chegada da velha estrada de ferro de Sorocabana. Segundo dados do IBGE, em 2015, a população estimada era de quase 397 mil pessoas, com renda mensal de 2 salários mínimos e meio. Já com relação às empresas, em 2015, havia em torno de 6 mil empresas cadastradas no município. Segundo pesquisa realizada pelo SEBRAE em 2012, dentre as micro e pequenas empresas cadastradas no município de Carapicuíba, o setor predominante era o de serviços, com representação de em torno de 18% sobre o estado de São Paulo, seguido do setor de comércio com quase 7%. Nossa pesquisa de campo cumpriu-se no período de 1º de setembro a 31 de outubro. O questionário foi aplicado para 29 empresários que possuem suas organizações em Carapicuíba.
Divide-se em características dos entrevistados e análise dos resultados. Os entrevistados têm como características empresas de pequeno porte, com predominância no comércio, empresas com mais de 20 anos de atuação, e a escolaridade dos empresários é bem diversificada, não sendo possível um perfil de padronização. Buscou-se traçar o perfil do empreendedor de microempresas de Carapicuíba por meio de alguns questionamentos. O primeiro questionamento que foi feito a ele foi sobre o motivo que levou a abrir a empresa. A maioria das respostas que nós obtivemos foi por oportunidade de negócio. Após, foi-lhe perguntado se eles estudaram o mercado, clientes, concorrentes. Mais de 58% responderam que sim. Foi-lhes perguntado se eles conheciam o Sebrae. Mais de 80% afirmaram que sim. Perguntamos se eles conheciam as ferramentas que o Sebrae disponibilizava para os microempreendedores. Aproximadamente 50% do total responderam que não. Perguntou se eles também haviam participado de alguma oficina ou curso oferecido pelo Sebrae. Incrivelmente, apenas 20% disseram que sim. Por fim, foi-lhes perguntado se eles teriam interesse em participar de cursos e oficinas oferecidos pelo Sebrae, e 65% afirmaram que sim. O objetivo do nosso trabalho foi de analisar o papel do Sebrae para as micro e pequenas empresas da cidade de Carapicuíba. Para alcançar tal objetivo, pesquisamos a respeito dos conceitos relacionados à definição e legislação da micro e pequena empresa, a definição do Sebrae e as ferramentas oferecidas pela entidade, a importância da micro e pequena empresa para a economia brasileira e a atuação das micro e pequenas empresas na cidade de Carapicuíba. Com o intuito de obter respostas concretas para a questão pesquisa apresentada pelo grupo, realizamos uma pesquisa de campo com os empresários da cidade de Carapicuíba. Dentre as respostas obtidas nessa pesquisa, o que mais nos chamou a atenção é o fato de que todos os entrevistados conhecem o Sebrae. Entretanto, poucos deles já realizaram alguma oficina ou cursos na entidade. Ou seja, nesse primeiro momento, concluiu que o Sebrae não possui papel de relevância para as micro e pequenas empresas da cidade de Carapicuíba. Um ponto de melhoria identificado pelo grupo é a expansão da pesquisa a todo o município de Carapicuíba. Assim, aumentaria nosso espaço mostrar e nós teríamos respostas mais concretas referente à questão pesquisa levantada. Por fim, outra oportunidade que identificamos é que o Sebrae, para desenvolver a economia local de Carapicuíba, pode explorar as micro e pequenas empresas disseminando a cultura empreendedora